Eu sou o Carlos Vladimirsky. Este canal é um barquinho navegando no mar da criatividade humana. Bem-vindos! Então, vamos começar dando continuidade ao Renascimento, um super expoente chamado Sandro Botticelli. Ele é de 1414 a 1510, italiano, passou quase toda a vida na cidade de Florença. Ele tinha uma peculiaridade muito interessante. A obra dele, que oscilava entre os elementos e as figurações e os personagens principais da cristandade, e ao mesmo tempo as figuras mitológicas ligadas à mitologia grego e romana. O Sandro Botticelli ele tem uma fluidez, uma leveza na pincelada e na produção das suas massas de cor para a construção do seu cenário, dos seus personagens, que eu particularmente não vi em nenhuma outra obra de um grande mestre do Renascimento. Lembra muito aquarelas, porque parece que ele fez numa etapa só, numa camada de cor, numa única camada de cor, toda a construção desse seu trabalho. Botticelli ele teve o respaldo dos Médicis, que eram uma família muito poderosa e muito importante na Itália. Então ele teve sim, várias encomendas e, paralelo a isso, ele produziu algumas obras-primas. Nós vamos ter Nascimento de Vênus, que vai ser a primeira vez na história da arte que um artista vai utilizar tecido na produção da sua tela, porque antes se usava pedaços de madeira, que era muito caro. Então ele vai produzir uma obra assim, de uma proporção mais ou menos grande, que provavelmente devia ter de 2 a 3 metros, e em linho, como se atualmente, só que hoje os artistas, na maioria das vezes, usam algodão. E ao mesmo tempo vai ser a primeira vez que vai acontecer um nu frontal, que seria a figura de alegoria de Vênus numa concha junto ao mar. Algo muito interessante acontece quando se chega próximo das figuras de Botticelli, principalmente as figuras mitológicas, que a pincelada dele é tão fluida e tão leve que a gente tem a impressão que elas estão pairando sobre a tela, onde tudo está no movimento estático. É engraçado, né, falar em movimento estático, mas é realmente a impressão que eu tenho quando chego próximo das suas pinturas. Ele também produziu uma outra obra-prima que está na Galeria Uffizi, junto com o Nascimento de Vênus, que é a Primavera, que também são figuras mitológicas. As pessoas falam que existe um estudo de botânica nesse trabalho, onde a gente vai perceber uma diversidade muito grande da flora. O Botticelli ele não se preocupava muito com a perspectiva, o que os artistas do Renascimento já começavam a se preocupar. O Botticelli era um artista muito religioso, tanto assim que nos últimos anos de sua vida ele fica recluso em sua casa e ele se desconecta desse mundo de
festas e de acontecimentos urbanos que era frequente no apogeu da Itália renascentista. Um outro evento muito importante na vida do Botticelli é que ele produziu alguns afrescos da Capela Sistina. Vale dizer também que ele era contemporâneo de Michelangelo, e os dois se conheciam. Michelangelo pintou a parte superior da capela, do teto, e ele alguns afrescos. Eu vou falar posteriormente sobre Michelangelo, que é um artista importantíssimo, um pouco depois. Vamos agora fazer uma transposição no túnel do tempo e direto para o expressionismo abstrato americano. O expoente é Jackson Pollock. O expressionismo abstrato americano ele tem início mais ou menos em 1953. Este grupo detinha 4, 5, 6 artistas geniais. Eu vou falar um por um. Hoje vai ser o Jackson Pollock. Ele viveu no interior dos Estados Unidos, ele nasceu em 1912 e faleceu num acidente de carro em 1956. Ele vinha do interior dos Estados Unidos, então ele se acostumou com as planícies, com as paisagens quase que desertas, e ele leva no seu inconsciente essas paisagens horizontais. O que vai acontecer na sua pintura ele vai estender, ele vai tirar a tela do bastidor e vai estender grandes quantidades de algodão, de lonas, e vai desenvolver alguma coisa chamada dripping, que seria o gotejar de tintas sobre a superfície da tela. Mas ele não faz isso de repente, né? Ele estuda bastante a história da arte, ele tem uma influência bem interessante de Miró. Posteriormente, ele vai desenvolver uma linguagem própria. É muito interessante porque o abstracionismo europeu e o abstracionismo americano é completamente diferente. Obviamente, como também é diferente em relação a toda a história da arte que aconteceu desde as cavernas, vamos falar assim. Então, com Jackson Pollock há uma ruptura, não é? Ele usa o pincel e ele faz esse gotejar, ele faz uma sobreposição de texturas de cor e de matérias. Ele vai ser um dos primeiros artistas a usar tinta de lata, tinta industrial. Ele também usava tinta que não era industrial, uma tinta específica para as artes visuais, né? E desenvolveu aí um universo muito novo, que seriam, a mim, quando eu vejo uma tela do Pollock, eu percebo uma coisa meio galáctica, né? Quer dizer, algo assim de início de mundo. Claro, cada um vê o que quer. Por isso que existe a arte, né? A arte é uma porta que vai abrir para que cada pessoa cresça no sentido do seu imaginário e no sentido de afinar uma sensibilidade visual, né? O Pollock, ele vai ter um impulso na sua carreira de uma grande colecionadora de arte internacional, que era Patty Guggenheim. O seu pai há um museu chamado Salomon Guggenheim em Nova York. E ela tem também, né, lógico que ela é falecida, um museu em Veneza, que é uma fundação, onde ela tem uma coleção
de pinturas e de esculturas das mais importantes do planeta. Na descrição do vídeo nós vamos deixar um link onde está, em Veneza, uma coleção incrível da Peggy Guggenheim. Vale a pena porque a coleção é primorosa. Ela vai comprar muito de suas obras e vai divulgar. O Pollock fica muito famoso, muito conhecido, ele fica como se fosse um típico representante da pintura americana abstrata, mas infelizmente ele tem um acidente de carro e ele acaba morrendo. Eu vou fazer um exercício assim para a gente se divertir sobre essa técnica do Pollock, ok? Ok, a nossa tela abstrata em homenagem ao Pollock está pronta. Agora a gente tem que deixar secar. Primeiramente eu quero agradecer aos últimos Pix, principalmente a Luciana, a Bita, ao Mogli, pelas contribuições generosas. Isso faz com que a gente tenha possibilidade de continuar com o nosso trabalho. Então, compartilhem o canal, nos deixem seus recados, inscrevam-se, por favor, inscrevam-se no canal. E muito obrigado e até a semana que vem, dando continuidade neste mar de criatividade humana.